A gente vai falar um pouco aqui sobre a indicação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o ministério no governo Dilma. Ele deve assumir, se tudo correr conforme o previsto, na terça-feira, a Casa Civil, o que vai colocar a Dilma numa situação de, a gente estava até conversando antes aqui, de rainha da Inglaterra, já que o ex-presidente entra com poder de fazer algumas mudanças. Inclusive, uma das mudanças que estão sendo aventadas aí é que ele mexeria um pouco na condução da política econômica. A gente vai falar sobre esses dois assuntos e outros. Eu estou aqui com o Eduardo Scolese, que é editor do Caderno Cotidiano da Folha de São Paulo. Aqui na minha frente o Nelson Marconi, que é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. E por Skype a gente vai falar com o Michael Moalen, que é professor de Direito da FGV lá no Rio. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. A primeira colocação que eu queria... e uma notícia de agora, que eu também já vou colocar aqui, o Supremo Tribunal Federal acabou de tomar uma decisão, deixando com que o rito do impeachment, acabe sendo a decisão final se o processo do impeachment vai ser deslanchado ou não no Senado e não na Câmara. Então é uma derrota aí para a Câmara e essa decisão acabou de sair. A primeira colocação que eu queria comentar com vocês, a presidente Dilma, como eu coloquei, e tem muita gente falando, vai virar um personagem secundário no governo. Chamou para a Casa Civil o ex-presidente da República, que ficou 8 anos no Planalto, e já está o ex-presidente dizendo que vai mexer algumas peças, E uma das peças fundamentais seria aí aventando-se a possibilidade de mexer na economia. Enfim, é uma tentativa de ganhar fôlego depois de todas essas investigações e de ele conseguir esse fórum privilegiado não ficar mais na mão das investigações em Curitiba tocadas pelo Sérgio Moro e sim do STF. Quer comentar primeiro, Scolese? Sem dúvida é o fato político mais importante do ano, talvez dos últimos anos. Impensável, tempos atrás, você imaginar um presidente com índice de popularidade que governou o país de 2003 a 2010 voltar como ministro. Obviamente a situação, a conjuntura econômica e política o obrigou a isso. O governo Dilma respirando por aparelhos, às vésperas da votação de um impeachment. E, por outro lado, o Lula acuado, sendo investigado oficialmente pela Lava Jato por suspeitas ali de favorecimento na questão do triplex de Guarujá e também do sítio de Atibaia. Dos dois lados, tanto da Dilma como do Lula, foi uma coincidência de fatores que levou a essa indicação. E para o lado dos petistas, acaba sendo ali um último respiro, talvez. A sensação de que ainda dá para fazer alguma coisa. Porque você traz o Lula de volta, você acaba inflamando um pouco a militância. A gente sentiu um pouco disso quando o Lula foi levado a depor naquela sexta-feira pela Polícia Federal. Houve uma reação forte ali, conseguiram respirar um pouco. E o Lula voltando, ele pode atrair gente de confiança dele, trazer uma equipe. Obviamente ele vai assumir com poderes para ajudar numa eventual reforma ministerial. Sim. E o Lula... querendo ou não, como ele fez um governo ali até com um certo rigor fiscal, principalmente no primeiro governo, o último não, porque ele deixou uma herança ruim para Dilma. Mas talvez, num primeiro momento, ele consiga reunir gente ali que o mercado acabe aceitando como um certo respiro e até um nível de confiança que possa ser colocado dentro da situação econômica do país. Mas, só para concluir esse primeiro raciocínio, está às vésperas da votação do impeachment na Câmara. Então, ele não tem tempo para... Os indicadores são péssimos da economia. Ele tem que agir imediatamente, principalmente para tentar convencer o PMDB, ou a maioria do PMDB, a não votar a favor do impeachment na Câmara. Acho que essa primeira missão do Lula é de articulador político. Chegar e convencer o PMDB, olha, não vote a favor do impeachment, que a gente consegue dar um novo rumo para o governo. Nelson, agora a situação econômica, como a gente sabe, é terrível, A gente teve a taxa de desemprego agora, 8,5%, expectativa de que chega a quase 12, 13 no final do ano. Isso não dá para estancar de uma hora para outra. E o governo está emparedado, Não tem muito, ou quase nenhum, alguma manobra para gastar mais, tomar medidas de expansão, Não. Ele realmente tem pouquíssimo espaço, Você, pelo resultado que a gente vê das contas públicas, a gente teve um déficit primário, começou no final do ano passado e que está crescente. O resultado total do governo, que a gente chama de resultado nominal, também é muito ruim, então o espaço é muito pequeno, E quando a gente olha para as despesas, o que a gente vê é que as despesas estão subindo mais, são as despesas da Previdência,
né? E há chamadas despesas obrigatórias. Então, quer dizer, são coisas que efetivamente demoram um tempo para você mexer. E que parece que o Lula, inclusive, está querendo jogar a reforma da Previdência um pouco mais para frente. Isso seria muito ruim do ponto de vista fiscal. Então, do ponto de vista de confiança, isso não seria benéfico. A minha impressão é que ele está entrando justamente aos 40 do segundo tempo para tentar fazer um gol milagroso aí, que eu acho que vai ser difícil de sair, talvez mais de 40, 44, né? E, enfim, e ele vai, a impressão que dá é que ele vai tentar fazer uma gestão um pouco mais, vai trazer uma pessoa de mercado, que o mercado confia para o Banco Central, e vai tentar, do outro lado, fazer uma política expansionista, ligeiramente expansionista dentro do possível. Ele não tem muito espaço para isso. Qual é a margem então, que ele uma equação teria para isso, né? É muito pequena, quer dizer, ele teria que cortar mais gasto de custeio e recuperar o gasto de investimento. O gasto que o governo cortou o ano passado, mais fortemente, foi o gasto de investimento. E depois o gasto que ele chama das despesas discricionárias, que é o que ele tem capacidade mais de cortar, né? Se ele quiser fazer uma coisa, ele teria que cortar mais ainda discricionário e começar a recuperar o investimento. Mas o espaço é muito baixo para fazer isso, porque a dívida pública está subindo muito. Exato. A previsão é que chegue a mais de 70% no final do ano. Exatamente. Em relação ao PIB, né? Então, ninguém vai investir num cenário desse, né? Agora, uma pergunta para o Michael lá no Rio de Janeiro. Michael, a leitura que se faz imediata são duas, né? Primeiro, o ex-presidente Lula foi chamado para estancar uma crise política, tentar ajudar a presidente Dilma, já ia chamar a Dilma de ex-presidente, a presidente Dilma... Presidente em exercício. A presidente em exercício Dilma, a ter uma certa governabilidade, mas também ele está usando esse subterfúgio para fugir das investigações que estão ocorrendo no âmbito da Lava Jato em Curitiba e ganhar um fórum privilegiado no STF em Brasília. Queria um comentário seu do ponto de vista, quer dizer, o STF não vai deixar de correr com o processo contra o presidente, né? Mas de imediato, na sua opinião, o que muda aí? Bom, boa tarde, Fernando, Nelson, Eduardo e o pessoal aí na internet. Essa é uma leitura que vale a pena ser discutida porque se tomou como verdade ou como garantido de que o processo em relação ao Lula, do ponto de vista dele, fica mais fácil ou a situação dele melhora ao ter o foro privilegiado, a prerrogativa de foro no STF. Mas isso não é necessariamente verdade. Do ponto de vista das eleições de 2018, que é um dos interesses do Lula e do PT, a lei da ficha limpa torna inelegível, impossibilita que alguém seja candidato, se até o momento do registro da candidatura, que vai ser lá para julho de 2018, essa pessoa tenha uma decisão em segunda instância por um órgão colegiado, uma condenação. Então, se o Lula ficasse na esfera do Moro, Curitiba, precisava de uma condenação da justiça do Moro, na instância do Moro, primeira instância, depois uma nova condenação numa segunda instância, e só então, se isso tudo acontecesse nesse período de 2 anos, ele seria inelegível. No caso de Brasília, do STF, as pessoas se esquecem que é só uma instância. Basta que o tribunal julgue esse processo nesse mesmo prazo e já tornaria o Lula inelegível para 2018. E também se esquecem que, no fim, a coisa de 1 ano atrás, teve uma reforma do regimento, desde a Lava Jato, para evitar aquela sobrecarga de processos no pleno do tribunal, que agora quem faz o julgamento de ministro são as turmas, é uma das turmas. Então, a turma é feita por 5 ministros, tende a agilizar ainda mais. Imaginem vocês, não precisamos explorar muito, mas imaginem se cair na mão de um relator, de um ministro que tenha uma posição pública ou mesmo uma posição pessoal favorável ou mais tendente à condenação, esse processo pode andar muito mais rápido. Então eu queria só abrir alertando que não é necessariamente uma boa opção do ponto de vista estratégico da defesa do Lula o foro em Brasília. Agora, Michael, a questão é que nesse momento ele pensou a curto prazo. Ele tomou uma decisão de escapar da decisão do juiz Moro de Curitiba. Ele vai ganhar um tempo. Agora, o que vai acontecer mais para frente, a gente não sabe ainda, né? Uma decisão pragmática, vamos dizer assim, né? Não, aí eu acho que essa é a leitura do ponto de vista jurídico só, tem a questão política que é muito relevante como elemento de tomada de decisão dele e da presidente Dilma, mas eu concordo com você, do ponto de vista imediato, já havia esse temor do pedido de prisão, tá na mesa, foi transferido de São Paulo para Curitiba,
E acho que esse receio ele diminui, porque o ministro Teori Zavascki ele vem se mostrando um ministro um pouco mais comedido, um pouco mais cauteloso nas suas decisões, mas um ministro muito sério, muito rigoroso. Também é interessante ver que, em alguma medida, se esse elemento jurídico contou para a decisão do Lula e da Dilma de fazê-lo ministro, em alguma medida, a ação dos promotores de São Paulo, que inclusive foi muito criticada num editorial importante da Folha de São Paulo, contribuiu para essa decisão, na medida em que a questão jurídica for relevante. Quer dizer, houve um assodamento dos promotores lá em São Paulo, isso talvez tenha causado isso que você chamou de um receio no primeiro momento, e talvez tenha contado para influenciar a decisão do ponto de vista do Lula e do governo. Agora, tomando um outro ponto de vista, né? A gente teve, hoje é quarta-feira, a gente tem esse anúncio. No domingo, 3 dias atrás, a gente teve uma manifestação que aqui em São Paulo, 500 mil pessoas, mais de 3 milhões em todo o Brasil, em várias capitais, etc. O governo vai e toma uma decisão como essa de colocar o ex-presidente na Casa Civil. Do ponto de vista da economia, a gente estava conversando aqui, não tem muito espaço para melhorar no curto prazo. Quer dizer, claro que a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas é uma medida desesperada que a presidente Dilma e o governo do PT tomaram nesse momento, né? Sim. Então, do ponto de vista da economia, a impressão que dá é que o Lula ele pensa um pouco que ele vai retomar um pouco o que ele vai conseguir fazer o que ele fez no primeiro mandato dele, né? Eu boto um presidente no Banco Central que o mercado aceita, tento fazer umas políticas expansionistas e a gente tenta com isso retomar o crescimento. Só que o cenário hoje é completamente diferente do passado, certo? Esse espaço, desculpa, pode concluir. E do ponto de vista político, a minha impressão é que tudo bem, você falou, você teve uma manifestação muito grande nas ruas, tal, etc., mas eu acho que a preocupação maior do PT é trazer hoje, eles estão olhando pouco para isso, quer dizer, eles estão falando isso, tudo bem, né, ocorreu, mas eu estou preocupado em ter um articulador político, porque o processo de impeachment vai subir para o Senado e no Senado eu preciso negociar. E o Lula, para mim, ele está lá para negociar com o Renan e todos os outros senadores para tentar barrar o impeachment. Isso que tem que ser feito imediatamente. Tá A certo, primeira missão dele é essa, sem dúvida. Exatamente. E é uma solução, como você falou, é meio desesperada. Porque do ponto de vista político, quer dizer, os deputados que viram essas manifestações também, os senadores, quer dizer, vão desconsiderar isso, mas a gente, vão levar em conta. Mas o fiel da balança é o PMDB. Eu acho que a gente tem que discutir o PMDB. O PMDB vai votar majoritariamente contra o impeachment. Se o Lula conseguir convencer o Renan e os principais líderes do PMDB, principalmente no Senado, enfim, as bancadas da Câmara são um pouco mais heterogêneas, enfim, mas se segurar o PMDB do lado dele, acabou o impeachment. Pelo menos no processo que está no Congresso, né? Agora a questão depois do TSE e do Supremo é uma outra discussão mais para frente. Mas eu acho que a primeira missão do Lula é essa, é controlar o PMDB e manter os aliados ali ao lado do governo. Mas o PMDB precisa olhar um pouco também, porque a população está achando, né? Então, quer dizer... O PMDB vai para o lado que, enfim... O professor Michel quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu ia só pontuar, eu concordo com vocês que do ponto de vista político é uma decisão difícil de se explicar. Geralmente é o contrário que acontece. Quando um ministro, isso no Brasil, em qualquer lugar, quando um ministro se vê numa situação pessoal problemática, complicada, geralmente o governo o afasta para evitar que se contamine o governo. Então, quer dizer, é na contramão do que normalmente se faz. E aí, claro, a única forma de entender isso é, exatamente como foi colocado, primeiro é uma medida desesperada, porque não restam muitas alternativas, talvez seja a última carta no baralho da Dilma, e também há um pragmatismo de contar voto para a votação do impeachment. E aí é crucial, como foi dito aí, e o PMDB. Então, a declaração de algumas horas atrás do Renan Calheiros, presidente do Senado, dizendo que com o Lula abre-se uma nova janela de possibilidades de negociação, quer dizer, é esse tipo de sinalização que procurava o governo com essa manobra. Então, do ponto de vista político, apesar de ser contraditório, difícil de entender e gerar um acirramento dessa tensão e dessa frustração que vem do domingo, se justifica com esse tipo de gesto, de aceno de Renan Calheiros. E a gente também está falando em o cenário político de hoje. A gente não sabe o que vai ter amanhã em relação à Lava Jato, as coisas são dinâmicas, quantas pessoas vão participar das manifestações de sexta-feira.
que os movimentos já estão falando em 200 mil pessoas na Paulista. Enfim, seria uma resposta quase à altura ali, enfim, né? E ninguém pode negar que o Lula, como ministro da Casa Civil, ele pode viajar o país com aquele discurso dele de pai dos pobres, de injustiçado, e aparecer demais na mídia regional, voltar a fazer política. E é difícil, não dá para subestimar o poder político dele, principalmente no interior do Brasil, enfim. Então, é muito cedo também para tirar conclusões em relação ao sucesso ou fracasso dessa chegada do Lula no governo. O melhor, não sei se vocês concordam, mas só para a gente discutir um pouco aqui, quer dizer, o melhor cenário para o governo seria, então, traz o Lula, o que lá fora estão dizendo até que a política brasileira está melhor que House of Cards, né? Porque nem isso acontece no seriado. Não pensaram mas enfim, Os roteiristas vão... Exato, os roteiristas estão em pânico. Exato. É para se inspirar. Mas enfim, melhor cenário para o governo, né? Vem o Lula, faz essa articulação política para segurar o impeachment e, ao mesmo tempo, na economia, traz uma pessoa que o mercado financeiro, o mercado, enfim, as empresas, etc., vejam como uma pessoa confiável. Isso, e que melhore um pouco os indicadores de confiança. Porque a economia, a gente sabe, não vai melhorar da noite para o dia mesmo. É uma questão de confiança, é isso, né? É isso. E o que eu acho que, por exemplo, pode acontecer, que para mim seria muito ruim do meu ponto de vista, mas pode acontecer, por exemplo, o governo começar de novo, por exemplo, a valorizar o câmbio, e aí, que foi uma coisa que o Meirelles fez na outra gestão dele, e isso vai levar a inflação para baixo, vai abrir espaço para o governo reduzir os juros mais rápido, e aí todo mundo vai falar, olha, os juros estão começando a reduzir e tal, etc, tá certo? Mas não porque a situação fiscal melhorou, mas porque o governo pode começar a controlar mais o câmbio. E se você deixar a economia no piloto automático também, você tem uma previsão para 2018 de começada de retomada do crescimento. E isso pode ser colocado o Lula, se quiser, falar, olha, eu cheguei ali e começou a subir. Ele vai chegar no ano eleitoral de 2018 com o país, vamos supor, melhorando. E ele vai colocar isso no capital político dele, né? Com certeza. A taxa de investimento hoje está muito ruim, né? Quer dizer, a gente teve uma variação de quase entre 16% e 17%, depende do indicador que você usa, do ano passado. Né? Agora, vamos imaginar que o Lula fala, olha, vamos reativar o Minha Casa Minha Vida, tá certo? Ele vai para o setor de construção. O que acontece? De novo, você começa um pouco, né? Vai ter esse movimento no setor de construção, melhora um pouco o emprego, aí vai demandar de outras empresas, tal, não sei o quê. Então é uma situação que realmente fica numa corda bamba, mas a gente não pode realmente dizer que o jogo está perdido. Tem margem para destravar crédito nesse momento? Não, eu digo para o PT, né? Eu estou falando. Pro PT. Destravar crédito nesse momento? Tem margem para destravar crédito nesse momento? Olha, o que o ministro Nelson já fez, ele já destravou o crédito, uma parte do BNDES, né? Ele já destravou um pouco de crédito via Conselho Monetário Nacional, ele destravou o crédito para os estados e municípios, ele vai renegociar a dívida, mas quer dizer, o fato de ter crédito, se não tiver confiança, não vai correr muito atrás. O que vai dar uma irrigada no sistema, né? Assim, que já começou a ter para as empresas que estavam com problema de crédito no sistema financeiro, não quebrarem. Isso é importante, não por causa da política, eu digo, mas para as empresas não quebrarem, senão não sobra empresa aqui. Né? Mas a questão é que se você tiver, mesmo assim, tudo isso, se tiver uma situação fiscal muito ruim, a dívida pública evoluindo muito, a confiança não retoma. Então, por um lado, o governo começa a baixar um pouco a taxa de juros, mas do outro lado ele começa a gastar mais. Então, o que acontece? A gente pode ter um sopro, mas do ponto de vista estrutural, a gente não tem uma solução. E fica a marca de que é o último sopro. Passou 2, 3 meses, não aconteceu nada com o Lula ali, acabou as esperanças, acabou o governo, enfim, não tem mais última opção, né? Exatamente. É isso. Agora, Michael, do ponto de vista aí jurídico, né, a gente, além do presidente Lula, agora que o caso dele sobe para o STF, a gente não sabe ainda, muito provavelmente as investigações em relação à mulher dele, ao filho, continuam, assim como no caso dos familiares do Eduardo Cunha em Curitiba, né? A gente tem vários outros processos em andamento, né, contra outros políticos, etc. Como é que você está vendo esse quebra-cabeça geral aí, que não só Lula está sendo investigado, né? A gente tem delações acontecendo rapidamente aí, os desdobramentos disso. A Lava Jato, ela traz uma variável, um imponderável, ou várias possibilidades, e um imponderável constante na condução da política. Então, veja, a construção de algumas alianças para votação mesmo do impeachment ou de projetos importantes no Congresso Nacional
elas podem modificar a depender das revelações da Lava Jato, a depender de uma delação. Então, isso traz um clima de incerteza, quer dizer, o ambiente jurídico, a condução do processo Lava Jato traz uma incerteza muito grande para a condução da política e, em particular, para o governo. Quer dizer, o que aconteceu ontem. Então, o governo, mesmo que tenha tentado construir uma agenda positiva com a chegada do Lula e essa eventual reforma ministerial, uma mini-reforma ministerial talvez, mesmo que isso venha acompanhado de uma agenda positiva, de um momento de fôlego, de ânimo, isso pode ser colocado a perder muito rapidamente se a Lava Jato trouxer algum fator novo. Então esse é um imponderável que talvez seja ruim para a condução da política e do dia a dia do Congresso. E aí são os outros elementos nesse quebra-cabeça. Quer dizer, a situação do Eduardo Cunha também ela traz uma incerteza, dizer, se a situação do mandato da presidente Dilma corre risco pelo impeachment e também pela via eleitoral, o caminho eleitoral ele se torna menos interessante, inclusive para o PSDB, na medida em que o Eduardo Cunha seria o próximo na linha, ele sucederia a presidente, então ninguém quer se ver responsável por um processo que culmine com a presidência da República sendo culpada por alguém que já é réu no Supremo. Então esse quebra-cabeça ele torna muito complicada e ele limita as alternativas. Por isso que nesse momento o impeachment se tornou um caminho importante, embora a própria presidente na coletiva na semana retrasada disse, olha, o governo, do ponto de vista do governo, nós temos interesse em livrar essa pauta, em ir eventualmente para o enfrentamento, contagem de votos. Então mostra um certo otimismo do governo nos números, até porque precisa só de 1/3 dos votos. Por outro lado, mostra também a dificuldade de outras construções, de outras agendas. Por isso que surgiu essa possibilidade da emenda constitucional de criar o semiparlamentarismo ou semipresidencialismo, que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, ia votar hoje. Então, o fato de estar na agenda do Supremo mostra que isso também está na agenda da política como uma alternativa intermediária, uma nova possibilidade que manteria Dilma como presidente, mas como rainha da Inglaterra, de fato, e esse novo primeiro-ministro, essa figura que seria criada, faria a regência da política. Agora, o que a gente tem também é uma situação onde a gente tem vários investigados, né, dentro desse quebra-cabeça todo, dentro do Congresso, etc. Então, a possibilidade de um acordão aí não é pequena, né? Quer dizer, você traz o Lula para dentro, tenta acomodar aí os PMDBistas, barra o processo de impeachment e tenta, de alguma maneira, acomodar isso. O problema é que a justiça está com o seu caminho livre. A dinâmica própria. A dinâmica é outra dinâmica. A capacidade de acordão hoje é muito mais reduzida. Do ponto de vista político, sem dúvida, pode haver, mas do ponto de vista da justiça, não. Sim, porque você tem uma dinâmica própria já. Né? Exato. O processo do Lava Jato e tal, outro já não está seguindo esse rito, né? E você querer fazer um acordão, pensar que o Supremo vai fazer um acordão, eu acho que é uma coisa um pouco difícil também da gente imaginar isso. Não. Então eu acho que eles podem até tentar, mas enfim, não vai ser uma coisa muito simples, que agora começou a aparecer muita gente, né, envolvida. Então, o que eu acho que a sociedade está esperando é aparecer uma força nova, né, que possa, de certa forma, ser uma liderança política, mas não tem isso também no horizonte. Então, quer dizer, uma situação de impeachment também não é uma situação boa para o Brasil. Quer dizer, muita gente acha, não é que é uma situação... O que eu quero dizer é o seguinte, não que o governo esteja agindo corretamente, mas eu quero dizer, venha o impeachment. É um processo traumático, né? E depois, é isso que eu quero dizer, tá certo? Quer dizer, depois você vai ter um processo traumático, tá certo? Na política, na economia, então não significa que no dia seguinte a confiança vai voltar e vai melhorar. A gente vai ter um processo longo aí de retomada, é isso que eu quero dizer. Não é uma coisa tranquila, quer dizer, nós vamos ter uns 2-3 anos ainda complicados aqui para a nossa economia. A Dilma deu entrevista agora há pouco, uma entrevista coletiva, uma aparência bem abatida no Palácio do Planalto. Ela até ela fez um pronunciamento e depois abriu para algumas perguntas. Em resumo, ela negou que possa colocar as reservas, usar reservas para investimento. Disse que não tem nenhuma reforma ministerial a curto prazo sendo estudada, mas os bastidores mostram o contrário, né? Porque o Lula vai chegar querendo mexer, já falou na volta do Franklin Martins para o governo, Ciro Gomes, Henrique Meirelles, enfim, tem toda essa especulação. Ela voltou a criticar as investigações sobre o Lula, em relação ao Guarujá, né, o apartamento, em relação ao sítio. E no final, ela foi questionada sobre se a volta do Lula ao governo ajuda a segurar o impeachment. Ela deu as costas e foi embora.
Então, o tema mais sensível ela não respondeu nesse momento.